O governo do Distrito Federal solicita que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para saber se ele tem condições de ficar preso na Papuda. Repórter Janaína Camelo mais uma vez aqui com a gente e a questão é, tem a ver com as consequências da facada que ele sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral? Essa é a preocupação, Janaína? Exatamente, Thiago, exatamente por isso, viu? Por todas as complicações que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem tido. Ele vai frequentemente ali ao hospital, é atendido pela equipe médica dele, né? Sofre por algumas complicações ali de saúde em decorrência dessas cirurgias, né? Então, esse pedido acontece, lembrando, às vésperas aí do STF, da primeira turma, julgar o recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro contra a condenação dele na tentativa de golpe, né? Ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Foi um pedido feito pela Secretaria de Estado de Penitenciária, de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal. É um ofício enviado diretamente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, inclusive assinado ali pelo secretário de Administração Penitenciária aqui do DF, que é o Wenderson Souza e Teles. A gente, Thiago, tem na tela para mostrar esse pedido, esse ofício, viu? E no documento, o secretário destaca o seguinte, que considerando a proximidade do julgamento dos recursos, né, dessa ação penal que condenou Bolsonaro e a possibilidade de um ou mais réus serem recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, então solicita que o ex-presidente seja submetido à avaliação médica por equipe especializada para avaliar o quadro clínico e a compatibilidade com a assistência médica e nutricional que é disponibilizado ali, que são disponibilizados nos estabelecimentos prisionais do DF. E aí, para justificar o pedido, então, a secretaria ali, ela cita as cirurgias abdominais, né, das quais ali Bolsonaro já foi submetido e afirma que a solicitação é oportuna porque Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, já passou por várias avaliações médicas, não só ali no domicílio dele, onde ele está preso, mas também precisando se deslocar até o hospital, né? A gente lembra que da última vez, Jair Bolsonaro, inclusive, ficou até internado por um dia e precisou de uma escolta toda especializada. Então, o secretário de Administração Penitenciária do DF cita essas ocasiões. E aí ele pede, então, que o ministro Alexandre de Moraes autorize essa avaliação médica, se ele poderia cumprir pena, caso ali esse recurso, né, seja de fato negado e aí o processo todo encerrado, né, em trânsito julgado e ele comece a cumprir de fato pena. Se seria possível realmente ele ser abrigado nas instalações do complexo penitenciário da Papuda, que tem entre os presídios ali, o presídio, um dos 6 presídios de segurança máxima do país. Lembrando então que a partir de sexta-feira o STF vai começar a julgar em plenário virtual, né? Os ministros têm um período de dias ali, vai começar a julgar os recursos de todos os que foram condenados ali no núcleo crucial, incluindo Jair Bolsonaro. A Papuda, Thiago, seria uma das opções para a execução da pena desses condenados, né? Depois de transitado em julgado, se caso o STF realmente decidir que eles precisam cumprir pena do processo encerrado, que eles vão ter que cumprir essa pena da condenação, Papuda seria, no caso de Jair Bolsonaro, uma dessas possibilidades. Tem também a possibilidade da Superintendência da Polícia Federal, aqui no Distrito Federal, relembrando que nos casos de ex-presidentes da República, do presidente Lula, quando ele foi preso, ele ficou preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. O ex-presidente Michel Temer, né, ele também chegou a ser preso, ficou pouco tempo, alguns dias apenas, mas também foi na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Então, mas há possibilidade também ali, já colocada na mesa, do caso do complexo penitenciário da Papuda, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora resta ali o ministro Alexandre de Moraes decidir se realmente é necessária essa avaliação médica e aí ser enviada ao governo aqui do Distrito Federal. Viu, Thiago? Você lembrou bem os casos dos ex-presidentes da República, ex-presidente Michel Temer e o agora presidente Lula, mas quando ele foi preso em Curitiba.
Janaína Camelo, até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Começo mais uma vez por você, Vilela, uma questão talvez um pouco mais técnica. Hoje me chamou a atenção uma reportagem no Jornal Globo, até destaquei aqui, e o título era: Ministros do STF avaliam adaptações de Sala de Estado-Maior para definir o local onde Jair Bolsonaro ficará preso. Essa discussão sobre a Papuda não é uma discussão antecipada, já que não sabemos ainda qual vai ser a decisão, até mesmo a possibilidade, muitas vezes os juristas dizem que seria remoto, ele continuar preso em casa? Pois é, Thiago, mas eu vejo que ela é oportuna, haja vista que, do ponto de vista formal, não há que se falar na manutenção da prisão domiciliar até que seja feita essa apreciação. Ordinariamente, a reclusão ela tem que ser feita num sistema convencional, a exceção feita apenas de que ela deve ser numa sala do Estado-Maior, portanto, uma sala com uma estrutura um pouco diferenciada em relação aos presídios convencionais. De modo que, caso seja feita uma conversão nessa prisão em prisão domiciliar, lembrando que a prisão atual domiciliar ela não se relaciona a esse processo, então é importante esse parênteses. Então, caso naquele processo seja feita uma conversão para prisão domiciliar, aí vamos ter uma nova realidade. E nesse sentido é importante destacar que a partir do momento que vier a efetivação da decisão judicial, ele já terá que se apresentar e muitas vezes montar a estrutura de uma sala do Estado-Maior como essa, até com os elementos de segurança necessários, precisam de um mínimo de preparação. Então, me parece adequado que haja essa preparação prévia para, eventualmente, receber o ex-presidente da República. De qualquer forma, Deise, essa discussão vem agora, já nessa expectativa para um desfecho dessa história. Tiago, a Janaína estava lembrando ali os casos de alguns políticos e ex-presidentes. A gente teve na esteira do presidente Lula, Jair Bolsonaro, Michel Temer, também o Fernando Collor nos anos 90 ali, com toda aquela questão do impeachment dele. A questão da saúde, ela também foi muito explorada pela defesa dele, né? Isso não é novidade. A gente vê de novo o STF, né, tomando as grandes decisões políticas e judiciárias aqui do Brasil, mas eu acredito que, independente dessa decisão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso pode abrir um precedente para que outros condenados também peçam essas revisões ou até a tentativa, usando o argumento de saúde, para uma prisão domiciliar, né? Vamos aguardar.